Quando um sorriso surge, tudo muda. Ele vem de dentro do que sentimos ao viver novas experiências. Transforma porque fala em todas as línguas. É livre, universal, quebra barreiras. Hoje, o nosso sorriso é por estar aqui, ao seu lado, abrindo as portas para a nova era da ortodontia digital. Com liberdade, tecnologia, inovação e um time de especialistas prontos para auxiliar em cada passo da jornada. Vamos te tornar o protagonista do seu crescimento, transformar o seu tratamento em uma experiência mais eficiente, personalizada e preparada para o futuro. O mundo está pronto e você também. Seja Selfie, mais que sorrisos, motivos para sorrir. Boa noite, pessoal. Como vão todos por aí? Vamos fazer um webinar hoje. Eu aqui na casa, não tem ninguém para me apresentar, porque a doutora Elaine está a caminho e eu vou me apresentar, conduzir aqui, eu e a Camila. A Camila está me acompanhando. Bem, sejam todos bem-vindos. Qualquer dúvida, a gente tem o Q&A, a gente tem o chat, pode mandar lá e eu vou respondendo assim no que for possível aqui. Tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre o Self, é um projeto que eu comecei há algum tempo, né? É um projeto que a gente já vai fazer aí quase um ano, e tem muita coisa aqui que a gente desenvolveu e foi mudando conforme a necessidade, conforme as coisas iam acontecendo. Então, por favor, me interrompa qualquer coisa, eu vou. Para quem não me conhece, né, eu sou Maurício Casa, sou doutor em Biologia Celular e Tecidual, sou especialista em ortodontia e ortopedia, fui diretor clínico da Line, né, de 2002 até 2018, e depois da Team One. Hoje na Team One, todo mundo pensa, Maurício está dentro da Team One. Hoje eu não estou na Team One, quem toca, quem carrega lá o barco é a Elaine que carrega esse barco, administra, cuida dos cursos, eu não, é ela que faz isso. E eu estou com outros focos, né? Eu sou membro do Conselho Técnico da Soismaio e sou diretor clínico da Adtech. A Adtech foi algo que surgiu, né? O ano passado, começamos a conversar e a gente tomou juntos uma decisão de desenvolver um projeto aí, e esse projeto chama Self. Eu vou contar um pouquinho para vocês. E eu acredito, para fazer uma apresentação rápida, eu acho que vai dar tempo de a gente bater papo, trocar ideias, até abro o microfone e câmera, quem quiser participar, tirar dúvidas, acho que vai ser legal. Aqui a Raquel perguntando, mas quem não conhece você, né? Não, tem muita gente que não conhece, pessoal. Eu tenho ciência disso. Outro dia eu estava conversando com uma Cláudia, que trabalha, uma gerente nossa, que trabalha em BH, ela fala, nossa, eu chego nos consultórios lá e falo que é o Maurício Casa, ninguém te conhece, Maurício. Eu falei, eu sei que ninguém me conhece. Então, quem me conhece é o pessoal da antiga, pessoal mais novo, que entrou nesse mundo recente e não me conhece. Então, é uma verdade. Bem, vou começar aqui falando quando comecei minha jornada nesse mundo dos alinhadores, 2002. Esse foi o primeiro evento que eu participei, né, com a Invisalign, no CIOSP, maior congresso da América Latina, com uma equipe e com um desafio enorme, né? Você imagina a gente começar a contar o que era alinhador em 2002, né? Nem a gente sabia direito o que era, mas a gente estava com um desafio enorme ali pela frente. E eu vou, né? Aí passou 20 anos depois a gente está com uma equipe aí, a Adtech, lá no maior congresso de ortodontia, aí com um grupo bem focado, o grupo que eu acredito que tem que trabalhar com alinhador, que é o ortodontista. E esse da equipe de vendas, equipe comercial, e hoje a Adtech tem mais de 300 funcionários, né, uma empresa nacional com 20 anos aí 32 anos de história aqui no Brasil, né, uma empresa com foco em brackets, ortodontia convencional
que desde 2011 começou a olhar, né, paquerar esse mundo dos alinhadores, já começar a trabalhar com os alinhadores desde então. E evoluiu muito nesse princípio, e a gente sabe, trabalhar com alinhador é evolução constante. Então a gente tem um desafio enorme, e a gente sabe que é cada passo, é um passo de cada vez, e nunca está o jeito que a gente quer, sempre a gente vai melhorar. É assim que a gente vai trabalhar, é assim que a gente entende esse modelo de negócio. Bem, primeiro item aqui que eu acho importante é pontuar o que é o selfie, né? Qual que é a ideia? Porque tantas empresas de alinhadores aí no Brasil e afora, né? Por que você vai criar, né, mais uma empresa? A ideia é não ser mais uma. A hora que a gente sentou para conversar, existe, né, muitas empresas que são muito parecidas no modelo de atuar, tanto comercialmente, estrategicamente, a gente falou, não, a gente pode ser melhor. Então, o foco é a gente ser melhor. E ser melhor, a gente entende que democratizar o acesso dos alinhadores, né, democratizar no sentido de ter mais pessoas com condição de tratar, dentistas tratarem, pacientes serem tratados, né? E uma das coisas que a gente pontuou como sendo algo diferencial, e o seu nome já diz isso, né? O doutor ser o protagonista do seu negócio. Né? O doutor, ele está à frente do seu negócio. Vou pontuar por quê e como a gente vai entender isso daí na evolução. Antes de eu falar do selfie, eu vou contar como que veio essa história, né? Da onde veio. Meu primeiro desafio dentro da AdTech foi a gente escolher um scanner. Já que a gente quer trabalhar com democratizar a nossa ortodontia digital, democratizar o mundo dos alinhadores, a gente entende que é muito importante o trabalho, um consultório que tem scanner, ele desempenha, trabalha muito melhor do que um consultório que não tem. O fluxo é muito fluido. O paciente, para iniciar um tratamento, durante o tratamento, precisa recomeçar, precisa ou finalizar, é muito mais fluido o fluxo do doutor que tem scanner. Então, o nosso primeiro desafio foi, vamos botar um scanner no mercado, com acesso democrático, um scanner de boa qualidade, onde que as pessoas possam comprar. E aí a gente me jogaram 5 scanners na frente, experimentei 5 scanners e dali escolhi um. Tá? E esse um por alguns pontos, né? Esse scanner é o Panda. Bem, esse scanner, sem eu saber inicialmente, antes de eu tomar, né, antes de conhecer o Panda, não sabia nem o nome dele direito, eu tomei essa decisão baseado em alguns itens, não por ele ser líder de vendas na China, mas ele é o líder de vendas na China. O ano passado vendeu 6 vezes mais do que o segundo lugar. Então, é um produto que tem muito reconhecido lá fora. Primeiro, qual que foi minha decisão? Baseada na experiência do escaneamento. Então, eu escaneei, a experiência dele era muito boa. Isso me deu segurança, falar, poxa, isso é bem interessante. Depois, a velocidade da captura de imagem. A velocidade é rápido, se captura muito rápido a imagem com o scanner. Depois, o que me chamou a atenção é a velocidade de recaptura. Quando você está escaneando, perde a sequência, você voltar ao scanner, ele recaptura de forma muito rápida. Inteligência artificial para remover artefatos. Eu cheguei a testar scanners que não tinha isso, que você tinha que escanear, depois você ia lá, recortava a gengiva, a língua. E aqui não, inteligência artificial para fazer esse projeto. Então, esse foi o meu primeiro contato com o scanner. Experimentei modelo, de acrílico, experimentei em paciente e falei, esse daqui me parece diferencial em relação aos outros. E aí depois a gente fez alguns testes, né? Mais para frente a gente fez testes comparando com outros scanners. Obviamente eu não vou botar o nome das outras marcas. Por quê? Porque é uma comparação nossa, interna. O padrão que a gente usou não é um padrão oficial, nada disso que a gente pode divulgar. Não é um artigo científico, mas só para vocês verem. Aqui a malha, né, do scanner, do Panda. As outras malhas que você vê aqui, alguns espaços não uniformes, alguns ângulos mais abertos, né? E aqui a gente compara scanners, vamos chamar top de linha, com scanners
vamos dizer, de entrada, vamos chamar assim. E a gente vê que o Panda ele apresentou uma qualidade de imagem, um nível dessa malha muito boa. Um outro item muito importante é a acurácia. A acurácia é a capacidade de repetir, né? Você repetir aquela imagem várias vezes, né? E aqui o primeiro scanner é o Panda, um segundo scanner aqui no meio, um scanner conhecido com de alta qualidade, e o terceiro um outro scanner, vamos chamar assim, de entrada, e a gente vê que, poxa, a gente vê que tem uma distorção maior, principalmente quando você vai escanear arco. Os scanners inicialmente escaneavam dente para fazer preparos dentários, 2 dentes, um segmento. A hora que você escaneia arco, os scanners tiveram que se adaptar a isso, né? Então, o risco de dar uma deformação no escaneamento de arco é maior, vamos dizer assim. Então, a gente mostrando que a gente tem sim com o Panda uma boa acurácia. Bem, como que ele é? Ele tem uma maleta fácil de transportar, né? Ele vem todo pontualmente aí dividido dentro da maleta com proteção. A ponta dele, né, é removível e é autoclavável, algo que é bem interessante. Então vem 3 pontas standard e vem 2 pontas com inclinação desse espelho diferente, uma com inclinação distal, uma mesial. Essa distal, ela favorece para a captura de dentes terminais, né? Ou então dentes, quando tem uma ausência de um dente, que você tem dificuldade de capturar uma seção de um pré-molar ou de um molar, e aquela inclinação de espelho mais aberto, paciente com dificuldade de abertura de boca, tal, a gente consegue fazer um escaneamento também. Ele é um scanner que foi desenvolvido para transporte, ser transportável. Então ele tem um calibrador. Toda vez que a gente transporta, põe dentro do carro, leva de um lugar para o outro, sugere calibrar, processo muito simples, em 1 minuto, exatamente cronometrado no relógio, você faz essa calibração. Então isso daqui é basicamente isso, o scanner, né? Eu mostrei a maleta lá, mas eu já saí em São Paulo com ele dentro da mochila. Você põe dentro da mochila, computador e o scanner super tranquilo. Bem, alguns diferenciais, né? O valor para democratizar o acesso e sem mensalidades ou unidades. E aqui embaixo já coloquei valor, né, mensais de 2.170. Então, quem tiver interesse, entre em contato conosco, né, entre em contato com a Adtech, vocês vão descobrir esses valores, quantas parcelas de 2.170 fixas. Muito interessante, não tem mensalidade, não tem anuidade, né? O suporte técnico é feito pela Adtech, a garantia de 1 ano é da Adtech. Então, só para vocês entenderem onde vocês estão pisando, né? Quem tiver interesse, quem quiser interesse de trabalhar com scanner como esse, é uma boa opção. Então, experimente, peça para algum representante até o seu consultório, algum gerente leva o scanner até o seu consultório para você testar. Depois, mais ao final, eu coloco os contatos dos gerentes, tá? Para quem quiser, separado por região. É um produto bem interessante. O que a gente tem visto agora o pessoal já está na fase de comprar o segundo scanner no consultório. Um scanner, né, a hora que a gente trabalha no mundo digital, quem trabalha com mais de um profissional, um scanner às vezes é pouco. Então esse aqui poderia ser até uma opção, a gente tem visto acontecer bastante isso. Ter segundo ou terceiro scanner é um scanner sensacional para isso. Quem já tem scanner. Quem não tem, é uma oportunidade enorme de ter o primeiro, né? Então, com todo esse foco, né, com o foco de democratizar, o nosso primeiro passo foi sim trabalhar com o scanner. Bem, esse projeto ele foi desenvolvido baseado em feedback de doutores. Então coletamos muita informação de doutores para transformar, entender como que o que a gente poderia fazer de melhor? Já temos vários alinhadores no mercado, mas o que a gente poderia fazer de melhor? O que o doutor não gosta? O que o doutor gostaria? E aí eu acho que é uma coragem, né, de você vou inovar, vou criar algo novo, e o caminho é esse. Em paralelo a isso, nós fizemos um estudo do mercado. Entendemos o mercado, vimos o que é o mercado hoje em dia, qual que é a tendência desse mercado. E aí, uma análise de tendências mercadológicas. Onde que está crescendo,
o que está crescendo, né, no mundo como um todo, não só no Brasil. Quais são as tendências do mercado? Muitas vezes aponta uma tendência aqui, outra ali, mas nem é sempre aquilo que vinga. Mas a gente tem que entender quais são essas tendências, quais têm possibilidades de sucesso ou não, né? E a gente acreditar nisso. Então, aí surgiu o selfie. Então, muitas pessoas vão me perguntar, mas Maurício, e o resultado com os alinhadores, né? A Adtech, como eu falei, desde 2011 trabalha com alinhadores. Não é uma empresa que começou ontem, então tem muitos anos. Só para vocês terem ideia, os planejamentos, primeiros planejamentos, não existia software como tem hoje, não era muito mais difícil a tecnologia. Então, os primeiros planejamentos eram feitos no Paquistão. Depois foi para a Rússia, só para depois chegar no Brasil. Então, teve um caminho de evolução, né? Os softwares, os equipamentos, os materiais começaram a ficar mais acessíveis e as pessoas terem acesso a isso. E a gente entende que a Adtech, desde 2019, botou como um foco da empresa trabalhar com alinhadores. Então, investiu em equipamento, maquinário. Então, eles têm um histórico muito grande em alinhadores. E a Adtech tem um know-how com alinhadores já há algum tempo. E aí, e os resultados, Maurício? Eu poderia mostrar casos antigos, né, feitos pela Adtech, né, mas eu vou falar para vocês que não é o caso, os casos antigos feitos com a Adtech não é feito com o nosso produto hoje em dia. Nosso produto mudou muito, mudou o protocolo de sequenciamento, protocolo de attachments, movimentação, velocidade de movimentação. Então mudou muita coisa dentro do nosso produto para dizer que aquele lá, como é que a gente fazia. Não. O que a gente faz hoje é diferente do que fazia antes. Baseado na nossa experiência, esse produto foi evoluindo. Teremos resultados em breve? Sim, teremos resultados. Já temos um grupo piloto com quantidade significante de casos, que em breve aparecem resultados. Mas aqui sabemos, né? Ortodontia você não trata em 2 meses 100 pacientes. Você precisa de tempo para tratar os pacientes e coletar esses resultados. Então, considerando que o diagnóstico está correto, planejamento está correto, muitas pessoas vão falar, mas você precisa de attachments, né? Os attachments são um grande diferencial. Muitas pessoas podem pensar isso, né? Entender como attachment seria o grande diferencial. Outros vão levantar a mão, não é attachment, o grande diferencial é o plástico. E eu era uma dessas pessoas que alguns anos atrás, algum tempo atrás, eu falava que o grande diferencial do sucesso do tratamento com alinhadores era o plástico. E eu continuo afirmando, um dos grandes diferenciais é o plástico. Você ter um bom plástico que entregue um movimento, forças constantes, isso é muito importante. Mas o que aconteceu nesse período, né, de estudos que a gente entendeu o mercado e tudo mais? A gente entendeu que não é só o plástico, não é só o attachment. Mas o mais importante do que tudo isso é a quantidade de alinhadores. Tá? Muitas empresas, elas trabalham com pacote. A hora que você põe pacote, você limita a possibilidade de resultado. Principalmente porque se você chegar ao final, precisar um pouco mais de alinhadores, você tem que comprar outro pacote. E às vezes isso inviabiliza o tratamento. Então, a quantidade de alinhadores é muito importante. Bem, eu vou detalhar agora, explicando esse um pouco o conceito do que é o self. Eu vou explicar um pouquinho detalhar propriamente o que é self e como que a gente trabalha com ele, né? Primeira coisa, as opções de serviço, né? O que são as opções de serviço? A gente tem aqui o pedido completo de alinhadores. Pedido completo é nada mais do que vocês já conhecem, né? Que é o full service. Full service é aquele que você inicia, encaminha fotografias, escaneamento, faz uma prescrição e recebe todos os seus alinhadores no consultório. Várias empresas trabalham dessa maneira. Uma outra opção que a gente tem aqui é somente o planejamento. A gente identifica que vamos separar em 2 mercados, né? O mercado dos doutores, que trabalham na linha do full service,
né, que contratam uma empresa, um laboratório, e o laboratório faz todos os alinhadores para ele, faz o planejamento, e esse daí é um perfil de doutor. Tem outro perfil de doutor, é aquele que está indo para a linha do in-house, que ele faz, se não faz todo o processo, ele faz parte do processo. E aí entra o somente planejamento. É o doutor que vai fazer parte do processo. Ele quer que nós façamos o planejamento para ele. Provavelmente ele vai fazer impressão no consultório dele, ele vai fazer o vácuo forming, ele vai recortar os alinhadores dentro do consultório dele. E ele quer evitar, ele quer pular a etapa de planejamento. Que muitas pessoas podem pensar, poxa, é muito legal o planejamento e tal, mas planejamento você precisa de tempo. Então você precisa sentar, planejar, você vai gastar meia hora, 40 minutos para fazer um planejamento de um caso. Então, se eu não tenho tempo para isso, se eu não quero estudar para esse segmento, eu posso contratar um serviço de uma empresa terceira como a nossa. Ou então, confecção de alinhadores sem planejamento. É aquele profissional que, ao contrário, né, ele quer ele desenhar o planejamento, mas ele não quer ter o, o, o trabalho de imprimir os alinhadores, de fazer o vácuo form, de recortar os alinhadores. Então ele delega isso para uma empresa como a nossa, terceirizou essa etapa. Tá? E uma outra opção para o pessoal que trabalha na linha do in-house, né? Impressão de modelos 3D. Eu posso fazer o planejamento, mas eu não quero fazer a impressão dos modelos. Eu não quero transformar a resina em líquido, não quero transformar o virtual em real. Eu vou simplesmente pedir, vou comprar os modelos, vão vir a sequência de modelos, em cima da sequência de modelos eu vou fazer o vácuo forming, eu vou recortar e assim por diante. Então, o que a gente viu andando nesse mundo afora é que existe modelos de negócio para esse tipo de doutor. Dentro de um consultório, o doutor pode determinar um ou outro modelo, ou então o doutor está trabalhando exclusivamente com o modelo, mas a decisão é do doutor. Existe essa variação no mercado hoje em dia. E por último, contenção. E aí a gente botou o nome nisso daí, né? O pedido completo é complete, somente o planejamento self-plan e o plano confecção com os alinhadores, print 3D, impressão modelos e retainer é contenção. Bem, próximo passo, a Adtech, ela é uma empresa que ela tem uma característica muito interessante, uma indústria, uma fábrica que ela trabalha na linha toda verticalizada. O que é verticalizada? Eles fazem desde as embalagens plásticas, eles fazem injeção do plástico, dos cases, até o software foi desenvolvido dentro da empresa. Então, sento junto com a equipe lá para a gente desenvolver esse software. E esse daqui é o software que a gente obteve. Tá? O software está completo? Não. A linha de evolução é contínua. Imagem 3D. Né? A gente tem várias ferramentas que a gente vai lançar conforme evoluir, quando tiver mais tempo para trabalhar em cima disso. Aqui eu posso ver estágio a estágio, nessa imagem. Eu posso fazer uma comparação, uma oclusão inicial, uma oclusão em qualquer fase do tratamento, em qualquer posição. Aqui visualizações pré-definidas. Imagem composta, é uma imagem que eu, no meu ver, é uma imagem que eu uso no meu dia a dia. Tá? O paciente sentou na cadeira, independente do estágio que ele está, eu vou lá, estágio número 9, eu vou lá, deixo essa imagem, estágio número 9, vou ver se eu estou perdendo a coragem, se o que estava previsto, o que está acontecendo, isso é muito importante. Ou então uma imagem que auxilia muito na hora de fazer um desgaste proximal, ou então colocar um attachment, colar um attachment. Grade, eu posso remover os attachments, desgaste interproximal. O desgaste interproximal ele é bem interessante, porque ele não aparece, olha, ele aparece uma vez, depois ele aparece de novo, ele aparece de novo. O que acontece? Eu não preciso fazer todo o desgaste uma vez, ele vai fazer o desgaste conforme precisa. No último estágio é a somatória de todos os desgastes. Eu venho aqui do lado, ponho relatório de PR, eu vejo detalhadamente a quantidade de desgaste previsto e em que momento eu tenho que fazer esses desgastes. Tá? Então é bem pontuado isso. E aí, sobreposição.
uma ferramenta que eu acho muito importante para revisar um setup é a sobreposição. Então eu vou visualizar, não tenho movimentação, eu consigo visualizar, não tenho movimentação nos segundos molares, eu tenho expansão aí no segmento posterior, vestibularização no segmento anterior, praticamente sem intrusão de incisivos. Eu consigo ver o que aconteceu só de olhar essa ferramenta. Então, a gente tomou a decisão de ir para o mercado, correr, botar esse software no ar. Ah, não, vamos esperar mais ferramentas? Vamos esperar, a gente teria que esperar mais 6 meses, mais 4 meses. A gente já tem o suficiente para ir para o mercado. E ferramenta de oclusão, de ver os pontos de contato pesado, pontos de contato leve. Uma tabela de movimentação muito interessante. Ela mostra aqui, ó, valores cumulativos. Os valores vão aumentando. Repara aqui no 2.2 ali na primeira linha, ó, 0,24, 26, 28, 30, 35. Os valores vão aumentando, ele é cumulativo. E agora eu mudei aqui fase. Então, na fase, ele está mostrando a velocidade, ó, 0,2, 0,2, 0,2 no lateral, 2 do 22. A velocidade que ele movimentou, velocidade que ele extruiu, 0,2 milímetros por estágio. Eu consigo visualizar isso. Então, a gente abriu o nosso protocolo. Você quer ver o nosso protocolo com a velocidade de intrusão, de extrusão, de estalização? Está aberto aqui. Então, é bem interessante. E a aba estágios, eu sei que dentro está movimentando, em que momento eu tenho que colocar os atátimos, que momento aqui em vermelho está representando os desgastes interproximais, em quais dentes, né? Então, só de bater o olho a tabela eu já consigo ter uma visão geral do tratamento. Mensagem, o técnico escreve para você, conversa com você, te põe, né, qualquer algo pontual que seja necessário ele escrever, ele vai estar apresentando nessa imagem aqui nessa tela. Bem, e as fotos, né? O último item aqui é as fotos. A gente tem alguns recursos, né? Gancho para elástico, recorte para botão, são representados dessa maneira, guia de erupção. Então, tanto quando eu estou erupcionando, dentes em erupção, então eu preciso de um pôntico, também eu aceito pôntico se necessário. Guias terminais, eu tenho um segundo molar que vai erupcionar, a gente desenha a guia terminal. Plano anterior ou batente anterior para tratamentos, quero aliviar, quero segmento posterior, quero corrigir uma mordida profunda com auxílio de intrusão de incisivos inferiores. Decisão do doutor colocar isso, mas é só para mostrar para vocês que temos esses recursos, tá? Quando temos um implante, um dente anquilosado, a gente pinta esse dente, mostrando que não tem movimento, fica explícito ali que esse dente não tem movimento, para você saber que não movimentou. A gente começou, quando a gente começou esse projeto, a gente estava com um trabalho, né, interno da empresa de ensaios testando os plásticos, testamos vários plásticos e chegamos à conclusão de um plástico muito interessante, o copoliéster, né? Dentro da empresa a gente tem como testar usando as normas do FDI, a gente comparando aqui, o que que é isso? Verde claro é a perda de eficiência, perda de abraçamento, vamos dizer assim, do plástico, do PETG, é o plástico que a gente usava inicialmente. E o verde escuro, a quantidade de perda que a gente tem é muito menor. Uma outra coisa é a força inicial. Vejam aqui, reparem aqui, a força inicial do PETG é maior, quer dizer que o PETG ele é mais duro, enquanto que o copoliéster ele é mais mole, mais flexível, só que ele mantém mais estável essa liberação de força por um período maior. E isso daí confere o resultado. Isso daí traduz o quê? Porque a gente já está acostumado a ver no mundo da ortodontia convencional um perfil como se fosse um fio com memória elástica. Então ele tem uma estabilidade nessa liberação de força. E aqui a gente fez um ensaio com gel, tem empresas que já fizeram isso, e aqui a gente mostrando realmente o que acontece com esse plástico. Esse plástico nos dá a capacidade de abraçar melhor o dente. Reparem nos espaços interproximais com o copoliéster, eu tenho menos gel ali nessa região. Então, agora, concluir a questão do Clean Viewer, eu vou falar do fluxo de trabalho. Talvez um dos grandes diferenciais seja o fluxo de trabalho. É um grande diferencial que a gente consegue fazer isso de forma
bem interessante. Então aqui a simulação de um tratamento com 38 alinhadores no arco superior, 30 no arco inferior. Se eu pedir, né, total de alinhadores, se eu pedir alinhadores passivos, né, acabou o arco, o tratamento no arco inferior, e eu vou pedir alinhadores no 31, 32 no arco inferior até o 38, então são alinhadores passivos, totalizando 76 alinhadores. Mas se eu, lembrando que eu sou protagonista dos meus tratamentos, eu sou protagonista do meu negócio, eu vou falar, eu não quero alinhadores passivos. Você não vai pagar alinhadores passivos. Por quê? Nós vamos cobrar por alinhador. Então, já que você não vai pagar, você vai ter aqui 68 alinhadores. Você vai pagar por alinhador, tem uma vantagem enorme, e a gente vai detalhar isso daí. E você vai tomar a decisão no ato da aprovação do setup, se você quer troca dos alinhadores em 14 semanas, 14 dias. O que significa isso? Se você tomar essa decisão, você vai receber por trimestre 6 pares de alinhadores, mais 6, mais 6, mais 6 e assim por diante. Aqui mostrando a entrega, né, janeiro, iniciando. 31 de março seria a entrega do próximo alinhador. Então, 15 dias antes de encerrar esse prazo, antes de você receber, você pode cancelar a próxima fase. Você é o protagonista, você pode tomar essa decisão em qualquer momento. Se você trocar a cada 10 dias, você vai receber 9 pares, e aí, 15 dias antes, novamente, você pode tomar a decisão de cancelar o envio. E troca 7 dias, então você recebe 12 pares, e você troca toda semana os alinhadores, e novamente, 15 dias antes, você toma a decisão, se você quer continuar ou não. Só que a decisão de continuar ou não, você não precisa entrar em contato conosco. Os alinhadores serão enviados de forma automática para vocês. Se vocês tiverem alguma intervenção, a necessidade de intervenção em algum momento, vocês podem interromper, que eu vou mostrar aqui. Então, vocês podem parar em qualquer momento. Então, eu estou aqui recebendo meus alinhadores, porventura aqui no estágio 15, identifiquei uma perda de tracking. Então, simplesmente aborto o envio. Vou ali na nossa plataforma e falo, não quero receber a próxima fase. Ela não vai ser fabricada. Você não vai pagar por isso. Então, eu falei que vocês vão receber por trimestre. Vocês vão receber uma quantidade específica de alinhadores e vocês vão pagar só por aquilo que recebe. Então, vocês foram fabricados 36 alinhadores, vocês pagaram 36 alinhadores, conforme você recebe de 3 em 3 meses. E a partir dali você pode fazer um novo planejamento de novos envios. Então, a gente entende, se eu conseguir corrigir, né, qualquer ineficiência, qualquer perda de tracking, qualquer problema que eu tiver no tratamento, eu conseguir corrigir antes do final, eu vou economizar alinhadores. Provavelmente eu vou evoluir meu tratamento muito mais próximo do tempo inicial proposto no primeiro setup. Então, a gente identifica aqui alguns pontos, né, que o fluxo digital, o fluxo de trabalho concede. Correção durante o tratamento, eu posso parar em qualquer momento e corrigir esse tratamento. Fluxo de caixa, opa, esse é um ponto muito importante. Geralmente, quando eu compro um pacote de uma empresa, geralmente você tem que pagar essa empresa. Então, você faz um cálculo ali de cobrar do paciente algo para cobrar, pagar a empresa, e você vai ter o seu ganho depois, no decorrer do tratamento. Aqui não. Se você tiver um tratamento de 1 ano e meio, você vai pagar seu tratamento em 1 ano e meio. Significa o quê? Que você diluiu durante toda a evolução do tratamento esse custo. Se você cobrar uma entrada, provavelmente essa entrada é o valor que você vai entrar como seu ganho, como seu trabalho inicial, como sempre foi na ortodontia convencional. Se a gente começar a olhar esse fluxo, ele é muito parecido com a ortodontia convencional. A gente trouxe, de novo, na mão do ortodontista o protagonismo de um tratamento ortodôntico. Ele toma a decisão como ele quer conduzir. E aí, inadimplência, se o paciente parar o tratamento, decidir não seguir mais com o tratamento ou sumir do consultório, o que acontece? Simplesmente você interrompe o envio. Você não tem o risco de ficar com um monte de alinhadores no consultório, você já pagou a empresa e você ficou sem
Então, você inverteu isso, muda o conceito, né? E uma coisa que inicialmente nem a gente havia identificado, isso daqui a gente identificou no nosso projeto piloto, né? Com troca de ideias com colega e evolução clínica de alguns casos. Para dentição mista é perfeito. Você ali recebe, né, um planejamento inicial de 20, 25 alinhadores e 3 meses iniciais o paciente ele perdeu o track, perdeu a adaptação, ou então o dente esfoliou, tem dente erupcionando. O que que você faz com esse montão de alinhador? Joga fora? Não, aqui você tem a possibilidade de parar o tratamento, esperar aquele dente erupcionar, entrar em oclusão, reescanear e começar mais à frente, 2, 3 meses depois. Então, de novo, a importância de trazer para o protagonismo do tratamento do seu negócio ortodontista. É uma decisão que o ortodontista vai tomar. Então, o fluxo de trabalho deixa muito, muito explícito isso. Bem, e aqui a gente tem para finalizar o conceito self. O que é o conceito? É empoderar e valorizar o doutor. Alinhadores personalizados com a marca do doutor e a clínica. Então, a hora que eu falo que eu vou deixar o doutor como protagonista, não é simplesmente botar o nome dele na embalagem, nome dele no case. É dar ferramentas para ele administrar como ele quer conduzir aquele tratamento. Então, é importante, sim, né? Tá personalizado, tá o nome do doutor. Toda vez, tenha certeza, tá? Independente, qualquer marca, produto que você anunciar, botar na sua frente e falar, olha, eu uso esse produto, é sensacional, tal. Você está cada vez botando seu nome abaixo. Toda vez que você fizer isso, seu nome está indo para trás. Por quê? Porque virou atrás. Hoje em dia a gente ouve falar, né, de algumas empresas, né, empresa que trabalha exclusivamente com foco em pacientes, chamando pacientes para o consultório. Ah, eu quero esse produto. E esse produto virou commodity. Porque o paciente vai atrás do produto, não vai atrás do profissional. Já que ele vai atrás do produto, você cobra R$10.000, opa, mas o vizinho cobra 8, eu vou no vizinho. E a gente está justamente querendo puxar isso ao contrário. Eu quero que o paciente vá procurar pelo doutor. E ele não vai encontrar essa marca, não vai encontrar esse nome em outro local. Ele não vai encontrar o nome deixa eu mostrar aqui, ó. Quem passou aqui atrás da câmera? Aqui, ó, esse parceiro aqui, Rafael, acordado ainda. Então, muito importante é o conceito, né, de valorização do nome do doutor. É isso daí dos pontos importantes do nosso entendimento com os alinhadores. E aqui vem no case, né? Tem o case aqui, tá meu nome, mas é claro, você poderia botar o seu nome, ou então você poderia botar um logo, né? Você vai dentro da nossa plataforma, tem um local lá que você coloca a imagem que vai ser validada. A partir de então, vem aqui na embalagem o seu logo, o seu nome, e aqui no case também o seu nome e seu logo. Tá? Então, só para concluir aqui, o que é o produto, né? Os produtos. Então, eu vou mostrar aqui o Complete. O primeiro setup ele tem 3 dias úteis, né, para ficar pronto o primeiro setup. Cada modificação de setup 24 horas. Os envios dos alinhadores 10 dias úteis após a aprovação do setup. E aí os valores. O primeiro setup ele inclui, né, o segundo setup incluso. Então ele custa R$450, e se você precisar um terceiro setup, quarto e assim por diante, R$250 cada um. A unidade de guia de attachment, o attachment template, o guia de attachment, R$35 a unidade, e a unidade do alinhador, cada alinhador 35, e a gente vai, né, cobrar o frete. O frete varia conforme cada região. Então, em São Paulo, região de São Paulo, tem R$23,50. Se você for para regiões mais afastadas, é mais caro, né? A Adtec ela fica em Cravinhos, Ribeirão Preto. Então, só para vocês terem noção de localização, mas vamos supor que seja R$30 o frete, né? Se eu pegar
o frete, né, de 3 em 3 meses, seriam 4 fretes, R$ 30 vezes 4, R$ 120 por ano, para vocês terem uma ideia de custo adicional que você vai ter no seu produto. Bem, para self-plan, mesma coisa, tempo, primeiro setup, 3 dias úteis, cada modificação 24 horas, os valores similares do complete. Somente o planejamento, o doutor vai receber todos os STLs, os arquivos para fazer a impressão. E o plan, quando o doutor planeja, ele encaminha os arquivos de STL para nós. Ele encaminha os arquivos já com planejamento. E aí, ele 10 dias úteis após receber, ele vai receber os alinhadores embalados e tudo mais. Ele tem um custo de embalagem R$ 100, tá? E os valores de attachment, de alinhador, similar ao complete. O print 3D, aquele que quer receber só o modelo, não quer receber alinhadores. Então, o valor unitário de cada modelo, R$ 20. E retainer, a contenção. Quero receber só a contenção, valor unitário R$ 50. A contenção, você pode colocar o quê? Você pode colocar um plano anterior, você pode colocar um ponte, pode determinar o que você quer. Tá? E aqui uma tabela completa, né, de tudo que eu acabei mostrando aqui. Mas ela é bem resumida, né, é muito fácil de fazer a leitura dela. Bem, para a gente trabalhar com selfie, a gente tem que fazer, a gente tem que ter acesso a um passaporte. Eu quero trabalhar com selfie, como que eu faço? Eu tenho que comprar um passaporte. Eu tenho que, o que é esse passaporte? É simplesmente acesso à plataforma. E a gente vai ter também um processo de educação. Essa educação vai ser diferenciada, vai ser um clube selfie. A gente não lançou oficialmente, eu vou falar um pouquinho hoje, a gente não lançou oficialmente, mas a gente vai lançar isso daqui em breve. Então, só para contar para vocês, a gente já anuncia, né, na Team One. Team One é uma dos parceiros, mas a gente vai ter outros parceiros que a gente vai anunciar em breve. Mas a Team One tem a jornada selfie, tanto presencial como online, já está lá no site da Team One, né? Dia 21/10 online, presencial, e dia 3, 10, 17, 1 de dezembro online. E a gente tem no Rio de Janeiro também com a doutora Ana Andrade, dia 25/11. Bem, gostei disso, eu quero trabalhar com a AdTech, eu queria um acesso à plataforma. Como que eu faço? Como que eu faço passaporte? Aqui vou mostrar uma equipe que trabalha conosco, né? O gerente Alexandre Silister, ele é lá da região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e se você quiser, eu sou dessa região, quero trabalhar e quero ter um desconto, você tem um voucher. Então, na hora que você for na AdTech Shop, quero comprar o passaporte, você vai ter Alexandre Selfie. Então você põe esse código aí e você tem essa possibilidade de ter um desconto. Na região de Belo Horizonte e Minas Gerais como um todo, Cláudia Selfie, tá? Daniel Valezin na região de São Paulo, que é a região ABC, Zona Leste, Vale do Parnaíba, todas as cidades do Vale do Parnaíba, Zona Oeste, da Itapevi, Santana do Parnaíba, Barueri, tem bastante cidades, Osasco, Carapicuíba, Zona Sul, Santo Amaro, então toda a região aqui a gente separou. São Paulo a gente tem duas pessoas. O Felipe, na região do Rio de Janeiro, então Felipe Selfie, e Marli, também em São Paulo, Litoral Paulista, Guarulhos, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte, Centro. E aqui está Maurício Selfie, não, desculpa, Marli Selfie. Aqui ficou errado, aqui é Ricardo Selfie. Então, Ricardo, interior de São Paulo, todas as cidades que não foram citadas antes, interior de São Paulo, é Ricardo Selfie, e aqui, entenda-se, Marli Selfie. Outras regiões que a gente não está aqui, tanto pode ser Mariana Selfie ou Maria Selfie, qualquer um dos dois você tem esse voucher aqui.
Bem, então, basicamente isso. Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Não temos perguntas. Eu vou parar aqui a minha apresentação, mas vou chamar uma pessoa que sempre está aqui, que é a dona da casa. Vamos chamar Elaine Takehara, por favor, se apresente. Tá, você consegue liberar meu vídeo, por favor? Boa noite, gente, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Senão eu vou só de voz. Deixa eu ver. Deu! Tudo bem, gente? Boa noite. Obrigada pela presença em mais um webinar da Team One. Hoje a gente convidou o Maurício para apresentar. Eu já falo bastante sobre o Selfie, né? A gente já tem um grupo de educação, mas é sempre legal ouvir uma outra locução de alguém que está bem envolvido no projeto, né? Então, o Maurício passou aqui hoje para falar conosco um pouquinho sobre esse projeto da AdTech, projeto da parte digital da AdTech, que já é uma empresa, como vocês viram, muito consagrada aí no nosso meio ortodôntico, tá? Então é legal trazer para vocês novas ideias, né? Vocês sabem que eu já estou com a Abralo há alguns anos também, então isso faz a gente abrir muito a mente, né, em relação ao mercado, às opções, aos nossos modelos de negócio, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós oferecemos o nosso serviço para o cliente, que vocês sabem também que eu estou na clínica, gosto, experimento, uso, faço também do meu dia a dia ali um laboratório para ver o que a gente pode passar e compartilhar com os colegas, tá? Então, eu achei super legal ter a oportunidade de trazer o Mal aqui para falar um pouquinho sobre o Selfie. Você tem um slide, Mal, sobre a parte da educação? Então, o que eu queria apresentar para vocês hoje também a Team One está iniciando uma educação, a gente já fala sobre alinhadores há muitos anos, né? E há algum tempo nós viemos diversificando um pouco nossos assuntos, trabalhando já no fluxo restaurativo, já temos o Planning Center do fluxo restaurativo com o Dr. Marcelo, lá na Team One. E aí, esse ano, a gente inaugura, então, a educação do Selfie também, tá? Então, a gente está com um projeto diferente agora. Na verdade, não é diferente, é a mesma consultoria que a gente já está acostumado a fazer em educação com alinhadores, mas a gente vai introduzir essa outra vertente de produto. Então, além de incluir o Selfie nas nossas consultorias do TPS, avaliação de caso, nós também iniciaremos a parte de educação. Então, o primeiro curso inaugural desse ano vai ser a Jornada Selfie. A gente tem ela no formato presencial, São Paulo e Rio de Janeiro, e também para quem não consegue se deslocar, o final do ano é sempre bem complicado, né? Então a gente vai lançar ela online também, em 4 encontros, agora em novembro a dezembro. O que é o foco da Jornada Selfie, né? Não é introduzir, habilitar vocês a usarem o sistema, porque o passaporte já fará isso, mas talvez mostrar para vocês uma forma de pensar os diferenciais do sistema Selfie para quem já tem experiência com alinhadores, para que vocês consigam entrar nesse fluxo do Selfie de uma forma bem fluida e que caiba dentro do seu negócio. Para o ano que vem, vamos ter um projeto de educação para pessoas que não têm experiência com alinhadores também, para doutores que queiram se introduzir no digital, então a gente vai ter um passo a passo, um programa mais extensivo, mas a princípio essa jornada é para quem já trabalha com alinhadores. Então fica o convite para vocês, quem tiver interesse ainda esse ano de ouvir um pouquinho, pensar um pouco diferente sobre essa parte da horta digital, acessem o nosso site, a Camila postou para vocês ali no chat. Vai ser um prazer encontrar vocês aqui na Team One, tá? Não só na unidade de São Paulo, mas também usando o espaço da doutora Ana Andrade, lá no Rio, que é super parceira nossa, já fizemos vários cursos juntas, e ela tem a estrutura muito similar à nossa, né, com a composição de clínica e sala de cursos lá no Rio de Janeiro, no espaço dela, tá? Então, nos veremos ainda aí presencialmente. Obrigada. Muito bom, Elaine, já introduzindo isso daí, como eu já comentei, né, a gente vai lançar isso de forma oficial da empresa, vamos mostrar quais são os outros clubes aí no mercado. Eu vou responder umas perguntas que tem. A Cíntia perguntou se o scanner, né, Panda é compatível com o Invisalign. Com o Invisalign, atualmente só tem 3 scanners, né, que você pode trabalhar, né? É o iTero,
o Tri-Shape, e o Tri-Shape é o Trios, então tem modelos atuais, você não consegue trabalhar, e o Omnicam, né, que é o AF da Sirona, mas ele com o software também 2.0, se eu não me engano, se tiver um software atualizado, você não consegue. Então, por que isso? Porque é uma decisão comercial da Line, né, de fechar, só deixar esses scanners, né, principalmente o Aitero. Então, uma decisão comercial. Então, você não consegue trabalhar com Panda com Invisalign. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Aqui temos uma pergunta. A Mônica fala, não consegui ver no norte, no nordeste. Nas regiões, outras regiões, sem ser essas que eu demonstrei, que a gente não tem cobertura total no Brasil por enquanto, o voucher, né, é Maria Selfie ou Mariana Selfie. Uma das duas ela faz essa região, né? Como adquirir o Panda? Esses contatos que eu passei dos nossos gerentes. Vocês podem entrar em contato, cada um em contato direto. Eu posso repetir aqui o contato, ou se quiser colocar aí o nome, a região aí, provavelmente eles estão participando também da webinar aqui. Ou então você entra no contato com a AdTech no site, falando que quer informações do Panda, a gente vai direcionar pela sua localização algum gerente até o seu consultório. Tá? Aqui uma pergunta, né? Para obter o passaporte é necessário participar da jornada? Não, é totalmente dependente, passaporte é independente da jornada. Então, eu quero ter acesso à plataforma, você compra o passaporte, tem acesso, ali dentro você vai ter informação de como fluxo, como você consegue iniciar um caso, o que eu preciso fazer. Então, você tem informações ali dentro da plataforma mesmo. Não, eu quero me aprofundar. Já faço alinhadores, mas quero conhecer um pouco mais. Daí a gente vai recomendar a jornada. Ou então, nunca lidei com alinhador. A gente vai recomendar também que faça a jornada. Tá? Aqui a pergunta do Alexandre Donato é se tenha um plano que seja só planejamento e as embalagens. A gente vende só o planejamento, a gente não vende a embalagem separada. Não pensamos nisso, né? Você quer o planejamento, a gente vende o planejamento com os arquivos, mas a gente não vende a embalagem separada, a princípio. Não nos surgiu. Mas nada, tudo pode acontecer. Então, se tiver demanda, se tiver solicitação, a gente pode mudar. Assim como, durante o nosso projeto, a gente começou oficialmente o projeto clínico piloto em janeiro. Muita coisa mudou baseado em comentários de colegas, solicitações de colegas. E por que não? Né? Eu quero um planejamento, quero comprar embalagem separada? Pode. O case, hoje em dia, você quer comprar um case separado, com o seu logo personalizado, a AdTech já vende isso. Você vai lá dentro da loja AdTech, né, no site, sei lá, compra o case separado, escolhe a cor, o jeito que você quiser. Tá? E o scanner Aitero, que a Priscila Brewer, scanner Aitero permite enviar escaneamento para a plataforma Selfie? Sim. Todas as empresas de alinhadores aceitam todos os scanners, né? A única exceção no mercado você vai encontrar na Line por uma decisão comercial deles, né? Então, o Selfie aceita qualquer scanner, né? Qualquer Aitero, qualquer scanner STL bem feito, que a gente aceita e pode trabalhar sem problema algum. Aqui, o Fernando respondeu. Para contato, quem quer no Nordeste, Mariana e Maria Eduarda, tá? Esse contato aqui, ó, 1609, tá no chat, tá? 169 92 34 68 30. Aqui o Ricardo botou o telefone dele novamente no chat, dá uma olhada, interior de São Paulo. Alexandre Donato, as caixas podem vir personalizadas com nossa logo? A princípio, as caixas de papelão não, elas vão com o logo do Selfie. A princípio, por enquanto, é assim,
ok? E, de novo, Alexandre, tudo pode mudar, né? Conforme as demandas acontecem, a gente pode adaptar isso. E a gente tem ciência que a gente faz hoje, a gente já consegue trabalhar muito bem, consegue entregar, a gente tem um feedback clínico muito positivo do produto. E acredito que a tendência é sempre melhorar baseada no feedback de vocês. Tá? Pergunta do Marco, quais são os scanners compatíveis? Qualquer scanner, já comentei. Existe a biblioteca de casos clínicos. A Vera pergunta se existe biblioteca. A gente não tem biblioteca, a gente vai fazer essa biblioteca, mas como eu falei, eu podia pegar vários casos da Adtech, que ela está desde 2011, e botar ali. Mas não vão ser casos reais. Não são casos feitos com copoliéster, não são casos com protocolo de attachment e segmentação e sequenciamento atual. Eu poderia fazer isso, mas infelizmente não temos. Eu quero ver casos clínicos, então a gente vai ter, mas atualmente não temos. Tá? O Fernando comenta aqui, tem a opção de compra das cases personalizadas através do adtechshop.com.br. O Felipe botou o telefone dele, Felipe que representa Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? E o Alexandre Silícer também colocou o telefone dele, do Rio Grande do Sul. Pode repetir de BH, daí a Cláudia aqui embaixo, tá animado o chat, a Cláudia já respondeu o telefone dela, Cláudia de Minas Gerais, e tem foto da apresentação do produto? O que seria a apresentação do produto? Deixa eu ver aqui, eu tenho foto. A aquisição do Panda é somente via Adtech? Sim, o Panda é somente via Adtech, a Adtech ela dá suporte, né? E garantia de 1 ano. Então, é via Adtech. A gente tem representação no território nacional. Eu não vou ter a caixa final na minha apresentação. Deixa eu pegar e compartilhar com vocês. Eu não tenho, faltou isso daí, eu vou providenciar a próxima vez. Deixa eu compartilhar essa imagem com vocês. Só um minuto. Aqui, ó. Ele vem numa case, uma necessaire preta, né? Ele vem aqui com, a gente chama de SOLT, são 2 removedores de alinhador e TIWs. Então, isso daqui vem o kit, tá? E vem uma case personalizada. E aqui a embalagem plástica personalizada. Além disso, vem uma caixa de papelão, uma caixa selfie, tá? Que vai ter a identificação sua, seu nome, né, para rastreamento e do paciente. Mas a caixa, o desenho, a cor é selfie. Tá? Ela não é uma caixa personalizada ainda. Representante da região do ABC é o Daniel. Deixa eu ver se o Daniel coloca aqui. Alguém colocar o número do Daniel aqui, por favor. Aqui Maurício coloca bastante caso nos clubes tutoriais para melhor conhecimento para iniciantes. Sim, a gente vai colocar material para iniciantes, mas eu acredito que os clubes vão ajudar bastante nessa questão aí do trabalho com os iniciantes. Tá? Aqui, ó, apareceu agora o contato do Daniel. Daniel Valezin, Daniel representa o ABC. Tá? Então, é o contato de vocês, todo mundo que quiser, né, entrar em contato no site da Adtech também, deixar um contato, o pessoal vai retornar contato com vocês. Correto? Alguma dúvida pontual, algo mais que eu possa ajudar, essas dúvidas iniciais? Eu entendo que é um conceito novo, né? Eu acho que primeiro tem aquela ânsia, aquele desejo de ver casos clínicos, tal. Eu concordo com vocês. Imagina eu que trabalhei 16 anos, um único alinhador. Eu comecei, será que outro alinhador funciona? Comecei a pesquisar, comecei a procurar, comecei a estudar. E também eu fui
entender o mercado, ver resultado clínico. Eu comecei a entender que sim, alinhador funciona. Poxa, não é só aquela empresa que entrega resultado. Comecei a ver várias empresas entregando resultados. E um dos problemas, né, maiores problemas que eu identificava na falta de entrega de resultado era a falta de alinhador. Poxa, faltou um torque no canino, faltou uma angulação no central. Bem, se ele tivesse numa empresa que eu forneço alinhador, não tem custo, você vai pedir alinhadores para aquele torque, para aquela angulação e assim por diante. Então, pense bem nisso, né? Eu vou conseguir resultado? Sim, eu vai conseguir porque eu não vou limitar acesso a alinhadores. Você vai saber quanto vai pagar esses alinhadores. Eu preciso de mais 3 meses, você vai pagar mais 3 meses de tratamento. Claro, você não. O paciente, você vai repassar para o paciente. Assim como a ortodontia convencional. Como que a gente faria? Um ponto de discussão, forma de pagamento. Como que eu vou cobrar do paciente? Entrada mais mensalidades? Alinhadores, muitos trabalham com pacote fechado. E isso é algo de discussão e trabalhar como a gente vai decidir. Uma pergunta aqui bem interessante do Valdir. Se não trabalho com alinhadores adicionais, não tenho previsão do número de alinhadores, como fecho os valores? Isso é muito interessante. O que eu vou dar de sugestão para vocês é não, eu não sei quanto vai sair. A dica que eu dou para vocês é sempre quando você fazer um diagnóstico, um planejamento, apresentar para o paciente, apresentar como você apresenta com ortodontia convencional. O que você fala para o paciente com ortodontia convencional? Seu tratamento é aproximadamente 1 ano. Eu não falei número de alinhadores. 1 ano, você sabe mais ou menos quantos alinhadores você vai gastar. Você vai estipular. Não, seu tratamento é mais complexo, são 2 anos. Você sabe quantos alinhadores você vai gastar. É só calcular. 2 anos trocando de 2 em 2 semanas ou de 10 em 10 dias, é só calcular. Você faz o cálculo, soma 450 do planejamento, você vai ter o valor ali. O que é um tratamento de 2 anos? O que é um tratamento de 6 meses? E aí você passa para o paciente, seu tratamento custa tanto. E se você cobrar entrada, mais mensalidades, enquanto o tratamento estiver ativo, você não vai ter o risco, né, de alinhadores adicionais, agora eu vou tirar do bolso. Não. Ele está pagando mensalidade, o tratamento está ativo, você nunca vai ter o risco do prejuízo, né? O Self tem um produto específico para a primeira fase de tratamento infantil? A Mônica pergunta. Não existe um tratamento específico. O que a gente entende é o seguinte, o que muda num tratamento específico da primeira fase, né, que seria a ortodontia interceptadora? Muda é a retenção do alinhador. Muitas vezes você tem que trabalhar com mais attachments, porque dentes descidos são muito expulsivos. Então, esses dentes, eles sendo expulsivos, eles vão dificultar o tratamento. Então, esse é o cuidado principal quando você trabalha, com alinhadores, tá? Com dentição mista, né? A Viara pergunta qual a espessura do material, né? O material ele tem 0,75 milímetros, o copoliéster. O guia de attachment, a gente foi num processo de evolução, de trocas, o guia de attachment ele foi 0,5 milímetros, 0,3 milímetros, uma composição X, uma Y, e agora a gente está trabalhando com guia de attachment 0,4 milímetros. Então, agora a gente chegou no resultado final, com vários testes a gente fez nesse projeto piloto, né? O Daniel botou aqui toda a região que ele trabalha, né, não só no ABC, né? Aqui está perguntando, a Vera pergunta se existe uma tabela de previsibilidade de movimentos. Não existe a tabela de previsibilidade. A gente poderia até colocar no software, né, movimentou X, aparece um botão, uma cor, muda a cor do dente, a gente poderia até fazer isso, mas não fizemos, eu acho que não tem essa necessidade, eu acho que é muito baseado na experiência do doutor, tá? Por enquanto, não colocamos por enquanto. Ok, pessoal? Temos mais alguma dúvida? Bem, então é isso. Temos aí
muita coisa para desenvolver, apesar que é um produto, uma maneira nova de pensar, de entrar no mercado, baseado em queixas de doutores. Eu acho que a gente sana muitas queixas, e eu acho que o principal dessa história é deixar o doutor como protagonista. Então, isso daí acho que a gente botou como algo fundamental, é botar o doutor como protagonista. Ele, não o protagonista só de estar o nome na embalagem, mas protagonista de tomar a decisão de como ele quer seguir o tratamento. A gente simplesmente foi olhar onde? Na nossa ortodontia convencional, o que a gente sempre fez, e a gente vai dar mais segurança para você trabalhar se você tiver desta maneira. Correto? Pessoal, muito obrigado. Estamos aí à disposição. A Márcia pergunta aqui, você passou o valor de 35 por attachment, 2 attachment template no mesmo dente seria 70? Não, não é por attachment, né? O attachment template, o guia de attachment, então é por arco. Então, o arco superior e arco inferior, R$70, Márcia. Então, se na fase de alinhadores adicionais eu pedir na fase de alinhadores adicionais eu pedir mais attachment template, mais esse valor. Ah, não, eu não quero mais attachments, eu vou manter, vou escanear com attachments e vou dar segmento da maneira que está, não vai ter attachment template. Correto? Então tá bom, pessoal, muito obrigado. Uma outra coisa que eu vou já alertar vocês, a gente vai ter muita evolução no produto, muita coisa que a gente tem para lançar, então vira e mexe a gente vai anunciar melhorias de como trabalhar, o que vocês podem ter, ok? Desculpa os latidos de cachorro aqui, em casa é mais trabalhoso, mas muito obrigado aí a todos.